Acorda Porto Belo. Hoje é o nosso primeiro episódio sobre Acorda Porto Belo. E hoje nós vamos falar de algo bastante interessante. Acompanha comigo o abrigo dos aliados, quando o prefeito ignora a falta de credibilidade e vai contratando. E neste primeiro bloco nós vamos abrir a porta dos fundos do poder, demitido no Estado, premiado na Prefeitura. Ouça com atenção que vai ser muito interessante. Quando você contrata alguém para cuidar do que é mais valioso para você, no caso a sua família, a sua casa, o que você exige? Confiança. Para deixar entrar alguém na sua casa, conviver com a sua família, mesmo que seja um único dia na semana, ou numa reforma rápida de 3 dias corridos, você não fecha os olhos. Nem assim, nem assim. Você puxa a ficha corrida desse profissional. Você faz as perguntas. Você puxa a capivara, como nós dizemos. Você quer ter certeza de que aquela pessoa é íntegra. Você busca referenciais com outros moradores, fuça nas redes sociais, vai até mesmo no Reclame Aqui, aperta, vai, volta, tenta buscar certezas de tudo quanto é jeito. Nós sabemos bem, na nossa vida particular, confiança não se doa. Confiança se conquista. Mas e quando a casa não é apenas sua? E quando a casa é a nossa cidade, a nossa Porto Belo? Hoje nós vamos falar sobre um caso que não precisa de nomes para ser assustador. Ele precisa apenas de fatos, fatos documentados. Aqui não direi o nome do indivíduo, em respeito à sua família, porque o assunto, além de grave, é vergonhoso. É mais vergonhoso e mais grave do que comprar votos, que já é grave, para vocês verem a situação que é. Tudo começa assim. Um servidor público foi demitido pelo Estado de Santa Catarina, governador Jorginho Melo. O motivo? Um processo administrativo disciplinar tão sério que a punição foi não apenas a exoneração, a demissão. O Estado disse: você está proibido de exercer cargo público por 2 anos. Mas a gravidade do que estava acontecendo nos bastidores vai muito além de uma simples quebra de regras. Isso eu já estou falando da Prefeitura de Porto Belo, na gestão do prefeito Joel. Nós tivemos acesso a um documento oficial da Assembleia Legislativa, um pedido de informação assinado pelo deputado estadual Gessé Lopes. Nesse documento, o deputado cobra ao secretário de Estado da Educação, ele lista nominalmente 4 nomes, e o indivíduo ao qual estamos relatando, aquele mesmo, acolhido como aliado pelo prefeito Joel, ignorado pelos vereadores de Porto Belo, está no meio dessa lista. Ouça bem e preste muita atenção nas palavras que o deputado usou em seu pedido de explicação ao Estado. Ele diz que estes servidores, abro aspas, são alguns dentre um grande rol de servidores da educação que são investigados ou até processados e condenados por assédio sexual e estupro de vulnerável cometidos no ambiente escolar. Fecho aspas. Me chama a atenção a fala dele em grande rol de servidores. Tem muito mais do que os 4. Porém, ele diz claramente: investigado, processado e condenados por assédio sexual e estupro de vulnerável, cometidos dentro do ambiente escolar. Estamos falando de crianças, filhos. Crianças. Esta é a sombra que paira sobre este nome. A suspeita documentada de crimes cometidos contra alunos. O Estado investigou, o Estado demitiu, o deputado denunciou,
Mas em Porto Belo, Porto Belo, o prefeito Joel abriu a porta dos fundos e os vereadores não fecharam. O prefeito reflete seus valores em quem ele nomeia. E os nossos vereadores refletem sua total inutilidade quando escolhe não fiscalizar quem carrega esse tipo de histórico para dentro da máquina pública. Até quando a nossa cidade vai servir de abrigo para esse tipo de indivíduo? Pense comigo, o Estado fechou a porta e trancou com chave. Mas apenas 2 meses depois uma janela se abriu. Não no governo estadual, mas aqui, na nossa prefeitura, na gestão do prefeito Joel. Essa mesma pessoa, proibida de atuar no Estado, foi nomeado para um cargo em comissão, um cargo de confiança do prefeito no nosso município. E aqui nós precisamos parar e entender algo fundamental. Você que acorda cedo, que trabalha no comércio de Porto Belo, que bate ponto na construção civil, que sabe o valor do seu salário no fim do mês. Você sabe o que é um cargo de confiança? Você exerce um cargo de confiança junto à empresa, junto ao proprietário dessa empresa, junto aos clientes. Você tem um cargo de confiança. No contexto da administração pública, a lei diz que cargos de confiança existem para direção, chefia e assessoramento. Mas na prática, a filosofia é outra. O cargo de confiança também é o espelho de quem o nomeia. Quando o prefeito escolhe alguém sem concurso público para colocar do lado dele, ele está dizendo para a cidade inteira: essa pessoa reflete os meus valores. Esta pessoa tem o meu padrão ético. É o espelho do prefeito. O Ministério Público olhou para este caso. E o que eles concluíram? Porque nós denunciamos. Mas eles explicaram que, por uma questão puramente técnica de jurisdição, a decisão do Estado não interfere nas decisões dos municípios. Ou seja, o governador Jorginho Melo demitiu lá, carimba que o sujeito não pode exercer cargo público no Estado, mas, por essas burocracias e divisões do nosso sistema, o prefeito Joel não é obrigado a seguir a mesma regra para contratá-lo num cargo de confiança dele. São CNPJs diferentes, digamos assim. Mas preste muita atenção. Veja o que a promotora de justiça descreveu no documento. Uma frase que deveria fazer qualquer cidadão de Porto Belo perder o sono. Nas palavras exatas do Ministério Público, ela escreveu que essa nomeação é, abro aspas, deveras reprovável sobre o ponto de vista ético e moral. Traduzindo para o nosso português claro, a promotora está dizendo: olha, nós também achamos um absurdo, nós também não concordamos com isso, mas a lei nos amarra, não podemos fazer nada. E é aqui que eu digo a você, e é aqui que entra a nossa voz. Se a lei não proíbe, mas a justiça diz que é imoral, a responsabilidade de impedir que isso aconteça é tão somente do prefeito Joel e dos nossos vereadores. Vou repetir para ninguém esquecer: reprovável, ética e moralmente, assim disse a promotora. A lei, senhor, é cheia de brechas. Ela pode até ser calada, mas a moralidade grita. Nós vimos que o Estado fez, mas e aqui? Precisamos trazer essa situação para dentro da nossa casa, para dentro de Porto Belo. Onde estão os guardiões da nossa casa? Onde estão os defensores da ética, da honestidade? Aqui, senhores, entra o síndrome do político querido. Você conhece o discurso? Ah, mas o vereador fulano é tão querido, ele é tão educado, tão bonzinho, tão carinhoso. Pois é tão querido, tão bonzinho, que não tem boca para nada. É tão preocupado em ser simpático que não tem coragem de fazer justiça, não tem coragem de fazer o mínimo, que é contrariar a vontade do prefeito quando o prefeito erra.
E sabe por que eles não falam nada? Não é por falta de informação. Eles têm vários assessores. Eles têm uma assessoria jurídica forte. Basta você pegar o celular e abrir as redes sociais. A internet tem memória. Nós estamos falando de dezenas, centenas de fotos desse indivíduo abraçado com diversos vereadores, eles cientes da situação, dessa investigação, sorrindo ao lado do prefeito, pousando para as câmeras junto com o atual deputado e ex-prefeito Emerson Stein. A fotografia, meus amigos, é o espelho da aliança política. Ainda mais quando esses sabem que esse indivíduo está sendo investigado. E quando você tira foto abraçado com alguém que o Estado demitiu e investiga por crimes graves, e depois você silencia, e essa mesma pessoa ganha um cargo de confiança, pago com nosso dinheiro, o seu silêncio deixa de ser educação, vira omissão, cumplicidade moral. Ser bonzinho para o prefeito, nesse caso, é ser cruel com a cidade. E a pergunta que fica ecoando e que ninguém quer responder é uma só. Onde estão os vereadores de Porto Belo nessas horas? O vereador não é eleito apenas para dar nome à rua, bater palmas para o prefeito e muito menos somente encaminhar solicitações e não fazer cobranças incisivas, diretas. Cobranças mesmo, como um vereador tem que fazer com o seu poder. Ele tem o poder de fazer cobrança, não só fazer pedidos. O vereador é eleito para ser a lupa da população, para questionar: prefeito, por que estamos pagando quase R$5.000 por mês para alguém que o Estado considerou incompatível com o serviço público? Mas o que nós vemos? Inércia, silêncio. O salário chega desses vereadores todo mês, incluindo o 13º, pela primeira vez na vida da Câmara de Vereadores. Eles são muito bem pagos, mas ficam em silêncio nessas horas. Um silêncio que custa caro, um silêncio que é pago com dinheiro do seu imposto. Nós não estamos aqui para julgar o passado de ninguém, mas estamos aqui para proteger o futuro de Porto Belo, das nossas pessoas. Nós precisamos entender que política não é um jogo distante, é a nossa vida, é a nossa casa, Porto Belo. E quando a legalidade mínima é usada como desculpa para aceitar o que é eticamente reprovável, a régua da ética da nossa cidade baixa. E quando essa régua da ética baixa, todos nós afundamos um pouco. Cargo de confiança não pode ser abrigo. Não pode ser cabide de emprego para quem tem a ficha manchada em outro lugar. Cargo de confiança tem que ser a vitrine do que a cidade tem de melhor. O espelho do prefeito e vereadores está trincado. E quem deveria trocar o vidro prefere fechar os olhos e não olhar para o reflexo. Nesse caso, a Câmara de Vereadores. Até quando nós vamos aceitar pagar a conta dessa omissão? Pense nisso. Pense muito bem. Eu sou Márcio Moraes. Esse é o nosso espaço Acorda Porto Belo. Até o nosso próximo encontro. E no nosso próximo continuaremos nesse tema. Falaremos dos candidatos a vereador que foram condenados em primeira instância à compra de votos, mas tem alguns que assumiram o cargo de confiança na gestão do prefeito Joel. Pois é. Até a próxima, senhores. Até mais. Acorda Porto Belo. Abrigo. Aliados. Credibilidade.